Amigos do portal JC 24 Horas, desde quando surgiram os empréstimos consignados, surgiu também a solução para o problema de muita gente, mas em compensação, uma série de problemas para uma categoria especial, a categoria das pessoas da terceira idade. Porque nessa fase que elas precisam mais de dinheiro por conta de se tornarem, na maioria, sócios de farmácia, através de medicamentos e problemas de saúde, muitos entram nesses empréstimos e, na maioria, fraudulentos. Nós estamos aqui com o Dr. Felipe Cabral para saber como está esse problema aqui na cidade de Floriano, se tem ocorrido com muita frequência, e saber como os familiares podem fazer para evitar que os seus entes queridos sejam vítimas desse tipo de situação. Dr. Felipe, boa tarde. Como está a situação dos nossos idosos no que se refere ao endividamento? Boa tarde, Temístocles. Boa tarde, meus amigos do JC 24 Horas. Bom, nós já estamos aqui em Floriano, atuamos aqui há quase 3 anos e temos visto realmente que vários aposentados e pensionistas, eles têm sido alvo de práticas fraudulentas, não só de instituições financeiras, mas também de alguns agentes que se dizem que fazem empréstimo consignado para esses aposentados e pensionistas, que realmente são pessoas vulneráveis, são pessoas que são o elo mais fraco da relação entre banco e os aposentados. O banco realmente prevalece da fraqueza dessas pessoas nessa relação jurídica de empréstimos e outros meios em que a criatividade não tem limite para que os aposentados e pensionistas sejam alvo dessa conduta fraudulenta. Quem tem um parente ou conhecido nessa situação, que já está pagando esse empréstimo, como pode proceder? Bom, é interessante que todas as pessoas, aposentados e pensionistas, mesmo aqueles que acham que não são alvo desta prática, que eles procurem sempre estar vigilantes com relação ao seu benefício, seja ele aposentadoria ou pensão. É bom buscar alguém que tenha conhecimento na área, um profissional da área, um advogado, que realmente já milite nessa área e saiba quais documentos o aposentado tem que ter em mãos para analisar cada caso. Se realmente tem consignados, se tem cartões de crédito, se tem contratos de seguro de vida. Isso tudo são cobranças indevidas que o aposentado muitas vezes sequer teve a ciência que isso estava vinculado ao seu benefício. Hoje, por exemplo, existem consignados. O aposentado, ele se dirige até uma instituição bancária ou uma financeira dessas pequenas e lá muitas vezes ele se interessa por fazer um empréstimo consignado, porque todos nós sabemos que a maioria das aposentadorias era o valor de um salário mínimo desses idosos, principalmente da zona rural, é um salário mínimo. E essas pessoas, elas muitas vezes sustentam uma família toda com esse valor desse benefício. E às vezes aparece um problema de saúde, um medicamento, e um salário mínimo não dá para custear tudo isso. Então eles fazem o empréstimo consignado para realmente solucionar algumas dívidas, ou pagar um medicamento, uma cirurgia, algum problema de saúde. E no ato dessa contratação do consignado, existem várias possibilidades de fraude. Uma delas é você fazer um contrato de um determinado consignado e não receber o valor integral, receber apenas metade ou uma certa parte daquela quantia. No entanto, você vai pagar todo aquele valor do consignado, mais juros. Outra forma também de fraude são aquelas pessoas, principalmente os aposentados e pensionistas da zona rural, em que é uma zona realmente mais desprovida de pessoas que possam orientar e onde realmente as pessoas que fazem esses empréstimos consignados, elas atacam esses aposentados, idosos e pensionistas, porque eles vão lá, os agentes financeiros se dizem isso, e recolhem toda a documentação da pessoa e vão até o banco fazer esse empréstimo e a maioria das vezes eles ficam com o dinheiro realmente. Então eles ficam com toda aquela quantia do empréstimo que seria devido ao aposentado. Ademais, existe também uma outra prática que é muito comum aqui em Floriano,
Nós já fizemos um levantamento que tem mais de 2.000 aposentados e pensionistas, não só na zona urbana como rural, pessoas que estão sendo alvo de cartão de crédito. Então, no ato que você vai, no momento que você vai celebrar um contrato de empréstimo consignado, o banco, naquele amontoado de folhas que o aposentado ou pensionista assina, está lá uma folha como simulando uma contratação de um cartão de crédito, quando na verdade ele sequer foi informado que seria enviado um cartão de crédito. E esses aposentados e pensionistas às vezes recebem e às vezes sequer recebem esse cartão de crédito, que fica sendo descontado um valor mensal, né? Geralmente é 5% da margem do cartão de crédito, e isso já foi alvo até de ação civil pública no Maranhão, de uma certa operação que se intitulou Gato por Lebre, que realmente é quando o aposentado ia contratar um empréstimo consignado, mas sair de lá com consignado e com um cartão de crédito que ele sequer sabia e que sequer quis contratar, e fica sendo descontado, e isso não tem data para acabar. Às vezes acaba o consignado, mas continua vindo descontos. Para se ter uma ideia, nós já tivemos casos de pessoas que tiveram até 42 empréstimos no seu benefício. Você imagina você vincular 42 empréstimos. Muitos deles, eles não chegam a terminar. Às vezes são 50 parcelas, eles pagam 40, pagam 20, e aí o banco renova o consignado. E assim sucessivamente. E vai pagando esses valores sem que tenha fim. Então é muito interessante ter uma orientação jurídica de alguém que já esteja na área e conheça essas nuances de cada caso. Além disso, existem também casos em que o aposentado ou pensionista, ele tem a sua margem presa. Muitas vezes ele tem um empréstimo ou outro, ele tem a margem livre para contratar com qualquer banco, mas aquele primeiro banco que ele fez a contratação do empréstimo, ele prende a margem. E aí ele vai no banco B, o banco diz que a margem está presa, diz que não tem margem para fazer o empréstimo. Vai no banco C da mesma forma, ele retorna naquele banco A e o banco diz: aqui nós temos margem. Então isso fere a liberdade contratual do aposentado e pensionista para celebrar contratos de empréstimos com o banco que ele tiver confiança ou com o banco da sua afinidade. Doutor, muito obrigado pelos esclarecimentos, e caso algum dos internautas queira procurá-lo pessoalmente, tem algum problema de vir aqui falar com o senhor? Não só aqui no nosso escritório, mas existem vários escritórios aqui na região, aqui em Floriano, Piauí também, alguns advogados. É interessante que o aposentado ou pensionista, ele se dirija ao advogado da sua confiança, um advogado que talvez você já tenha uma certa afinidade e que milite nessa área. Mas o interessante é que realmente essas cobranças indevidas, elas sejam cessadas, elas sejam anuladas. O primeiro passo é realmente buscar o conhecimento, porque quando você tem conhecimento sobre isso, fica bem mais difícil você cair num golpe dessa natureza. E depois buscar um advogado para que ele possa te orientar da melhor maneira e que isso não continue sendo, você não continue sendo alvo dessas fraudes, em que essas são apenas alguns exemplos que nós demos aqui. Mas existem várias outras maneiras em que, como eu já falei, a criatividade é ilimitada dessas pessoas de má fé, que utilizam da hipervulnerabilidade do aposentado ou pensionista para aplicar golpes e se beneficiar em cima de pessoas que já estão em situações decadentes e situações de extrema pobreza, muitas vezes. Muito obrigado mais uma vez, doutor. Vamos finalizando por aqui. Então, está feitos os esclarecimentos, as orientações. Você confere essa matéria, vai ficar gravada e também no texto do portal. Portal JC 20.